Olá mais uma vez, seja muito bem-vindo ao canal Estudiorum e hoje nós vamos começar aqui uma série de aulas sobre os árabes e as conquistas dos árabes na Idade Média, onde se formaram os grandes califados muçulmanos. Então vamos lá, primeiramente eu vou explicar para vocês o que significa o termo califa, tá? Califa é um termo que vem do árabe e significa sucessor do profeta Muhammad, tá? Então, primeiro para vocês entenderem, o profeta Muhammad, ele foi um árabe da tribo dos Banu Hashim, tá? Então, quando você for estudar a história do povo árabe, você vai ver que esse povo ele é dividido em várias tribos. E essas tribos, elas tem essa palavrinha que designa uma tribo que é Banu. Então, Banu Hashim é o nome da tribo Hashim, tá? Então, ele vai trazer uma mensagem monoteísta que ela vai seguir uma lógica abraâmica, ou seja, você tinha antigamente, antes do cristianismo, apenas o povo hebreu que seguia a religião monoteísta. Depois você tem Jesus e os apóstolos que vão ali iniciar uma nova religião, que é a religião do cristianismo, onde você também vai ter uma ideia de um Deus monoteísta que remonta de toda a história do povo hebreu. Então o cristianismo se entende como uma continuação do judaísmo. E depois você tem o islamismo. O islamismo ele vai seguir essa mesma lógica, né, de uma sucessão de profetas. Então o islamismo ele vai considerar profetas figuras que são comuns nas outras religiões. Então Moisés, Abraão, Noé, o próprio Jesus. Então essas figuras que já eram tidas como figuras sagradas, figuras proféticas, o profeta Muhammad vai considerá-las dessa forma também. Ele só vai então agora trazer o que seria uma certa purificação da religião. Então ele traz uma ideia de uma religião monoteísta, porém purificada, né, com uma revelação especial que Deus, ou Allah, teria dado para ele através do anjo Gabriel. Só que aí o que acontece? Nós temos um problema porque todos aqueles que adotam a religião muçulmana, que adotam a mensagem do profeta Muhammad, eles vão formar uma comunidade, tá? Uma comunidade de pessoas que aceitaram essa mensagem, aceitaram Muhammad como profeta. E essa comunidade ela precisa de uma liderança. Essa liderança ela não vai ser dividida entre um líder político e um líder religioso. Na verdade, você vai ter um único líder que vai ser tanto político quanto religioso. Então tá aqui, ó, líder político e religioso. Esse líder que vai acumular essas duas funções vai ser o califa. O califa, então, ele está baseado numa sucessão com o profeta Muhammad. Então, quando o profeta Muhammad morre, então você vai ter agora homens que vão se dizer legítimos continuadores. Por isso, todo o território que o califa governa é um território necessariamente muçulmano, né? O primeiro nome que a gente tem que gravar quando a gente vai estudar essa sucessão de califados é o nome Rashidun. Por que Rashidun? Rashidun significa bem guiado ou ortodoxo, né? Seria algo reto, algo perfeito. Esse nome ele vai designar o primeiro califado, que vai ser o califado bem guiado, ou seja, o califado Rashidun. Esse califado ele vai estar contido ali no período de tempo de 4 califas. Esses 4 califas vão ser Abu Bakr, Umar, Osman e Ali. Então esses 4 califas você guarda aí, tá? Califado Rashidun é o primeiro califado, é o califado que surge logo após o profeta Muhammad e ele só vai durar durante o governo desses 4 califas aqui. Então vamos lá, pessoal. Depois que o profeta Muhammad falece, né, em 632, quem vai assumir no lugar dele vai ser Abu Bakr. Então Abu Bakr vai ser o primeiro califa, o primeiro sucessor do profeta Muhammad. E aqui uma coisa interessante é o seguinte: Abu Bakr ele era pai de Aisha. E quem era Aisha? Aisha era uma das esposas do profeta Muhammad. Então é importante lembrar
que o profeta ele teve mais de uma esposa. Até hoje no islamismo é assim, quer dizer, existe a possibilidade do homem ter mais de uma esposa, se casar com mais de uma mulher. E entre as esposas do profeta Muhammad você tinha a Aisha e você tem também a Hafsa. A Hafsa ela vai ser filha do Umar, que vai ser o segundo califa. Beleza, pessoal. E qual foram as principais características aí que marcaram o califado de cada um deles? No califado de Abu Bakr, os dois pontos que eu gostaria de destacar aqui, que eu achei que seriam mais notantes, são justamente a unificação da Península Arábica, né? Então, as tribos árabes elas estavam divididas ali na península, né? Se você for olhar no mapa, a península ela forma meio que um retângulo assim, né? Meio que entrando ali mar adentro, e ela vai ser unificada então ali, primeiro por uma questão política e também por uma questão religiosa, né? E é também no califado dele que a gente vai ter a codificação do Alcorão. Então, o Alcorão, ele foi dito, digamos assim, recitado, ele foi ensinado pelo profeta Muhammad de forma oral, e logo nesse primeiro califado, quer dizer, um tempo aí de 2, 3 anos, ele foi codificado, escrito em árabe, né? Essa língua que vai ser o árabe clássico. Em seguida, o que a gente vai ter do califa Umar, que vai ser um califa que vai durar durante 10 anos aí nesse cargo. A gente vai ter anexações políticas, né? Então você tem uma expansão militar, onde os muçulmanos árabes eles vão, digamos, invadir e dominar e conquistar terras semitas e também africanas, né? Então você vai ter o Egito, você vai ter a Líbia que, para quem não conhece um pouco muito de geografia, o Egito e a Líbia são vizinhos. Então você tem o Egito ali que já faz divisa com a Ásia, e você tem a Líbia que é vizinha do Egito. Então você tem a anexação deles dois, você tem a anexação do Levante, que é o que nós conhecemos hoje como Palestina, e antigamente, antes do povo de Israel, também era conhecido como Canaã, né? Então aquela região ali da costa, costa oriental do Mar Mediterrâneo, e você vai ter um enfrentamento aí com o Império Sassânida. O Império Sassânida foi o último império persa antes da islamização dos persas, né? O Umar ele também vai fundar uma instituição financeira, como que uma casa da moeda, chamada Beit al-Mal, que literalmente significa casa da riqueza. Beit al-Mal significa casa da riqueza. Então vai ser uma instituição ali financeira que vai controlar, digamos assim, as finanças, né, a parte mais técnica e econômica do califado dele. Em seguida você vai ter o califa Osman, né? E o califa Osman dá para destacar aqui dois pontos também dele: a criação de uma marinha. Essa marinha ela vai ser criada justamente naquela região do Levante que eu falei, que é uma região que é banhada pelo mar Mediterrâneo. Por que isso é importante? Porque os árabes eles já tinham ali um contato com o Mar Vermelho, que é esse mar que divide a Península Arábica da África, tá? Só que o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo não se conectavam nessa época. Hoje em dia se conecta por causa do Canal de Suez, mas naquela época não existia o Canal de Suez. Então não existia essa conexão do Mar Vermelho com o Mar Mediterrâneo. Ele também vai ser responsável pela conquista do Maghreb. O Maghreb ele vai ser a região ocidental da África setentrional. Tá? Por último, nós vamos ter o califa Ali, tá bom? O Ali vai ser o último califa desse período que é conhecido como um califado bem guiado, né? Ele vai ficar no poder até 661, então 661 é quando se dá o fim desse período que a gente está falando. Ele vai ser casado com uma das filhas do profeta Muhammad, assim como o anterior também tinha sido. Então, o Osman ele foi casado com a Ruqayya, que era filha do profeta Muhammad, e Fátima vai ser outra filha de Muhammad que se casou com Ali. O Ali ele vai ser um califa que vai ser conhecido por ter transferido a capital do califado de Medina para Kufa. Medina é uma cidade sagrada, né, que fica justamente ali na Arábia, hoje em dia Arábia Saudita,
e ele transferiu para Kufa, que fica no Iraque, né? Então ele subiu essa capital. Essa capital agora foi para uma região da Mesopotâmia, né? Iraque seria a antiga Mesopotâmia. Bem, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham compreendido aí esse período do califado ortodoxo, né? O califado bem guiado, onde você tem a atuação desses 4 primeiros califas aí sucessivamente. Depois estarei postando também aulas sobre a continuidade dessa história, a continuidade dos califados islâmicos. O que foi o califado omíada, o que foi o califado fatímida, o que foi o califado abássida. Então, essa história vai continuar e vocês estão mais que convidados a acompanharem essas aulas aqui no canal. Um abraço a todos e bons estudos!